Artlist.io. Vamos seguindo em frente, né? Vamos, sem nos enrolarmos muito, eu vou já então passar a palavra para o nosso primeiro palestrante da semana, que é o Everton, né? O Everton Passos, da Cris do Lápis, criador do Cris do Lápis, né? Então, Everton, é contigo agora a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Depois do almoço, a gente está meio barriga cheia, né? Boa tarde. Agora sim, agora sim. Complementando a fala do Thiago, antes de iniciar a palestra aí, realmente o mercado de trabalho em tecnologia está em constante crescimento. Foi essa semana ou semana passada, eu vi uma matéria que o Google lançou uma pesquisa, os resultados da pesquisa, né? Que são previstos mais de 400 mil vagas em tecnologia nos próximos anos. E aí, quando a gente fala de tecnologia, é desenvolvimento, é análise, é design, né? Não é simplesmente escrever código. O trabalho com tecnologia tem muito mais papéis do que apenas, entre aspas, apenas desenvolver. Vocês estão conseguindo enxergar legal aqui? Está um pouquinho apagado? Vamos lá. Pode voltar um... Aqui, Bill Gates, já ouviram falar? Já? Então, ele é o cara que iniciou a Microsoft, né? Aqui ele fala, não vou ler, mas ele comenta assim, basicamente em tente sempre, não desista, né? Daqui a pouquinho vocês estão aprendendo, vocês estão desenvolvendo algo, está dando errado, não desista, sempre continue. E se quer chegar aonde a maioria das pessoas não chegam, façam o que a maioria das pessoas não fazem, elas não fazem, né? Então, fica a reflexão aí. Pode passar, por favor? Mais um. Vou contar para vocês um pouquinho da trajetória profissional. Deixa eu só perguntar antes, vocês conhecem o Cris do Lápis já? Sim? Não? Quem conhece, por favor, levanta a mão. Legal. Então, já começamos... acho que é um trabalho bom aí já. Nem todo mundo conhece, mas é uma boa oportunidade então para a gente já contar para vocês. Contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu sou aqui de Taquara. Eu sei que está um pouquinho ruim de enxergar, mas aqui é o mapa. Sou aqui de Taquara. Comecei a desenvolver com 15 anos. Acho que a maioria da idade de vocês aqui, né? Quem tem 15 aqui? 16? Legal. Daí para diante, né? Então, eu comecei com 15 anos aqui, trabalhei no primeiro dia de férias de inverno da escola, onde eu achei que eu ia dar uma descansada, foi meu primeiro dia de trabalho numa empresa aqui em Taquara, onde eu entrei para aprender a programar. E ali hoje em dia, né, tem o Google, tem ChatGPT, que ajuda a desenvolver, mas na época, eu sou um pouquinho mais velho, era apenas com um livro. Então, o meu chefe lá me entregou um livro gigantesco e disse, ó, tá aqui, segue página a página e aprende a programar. E assim foi. Nessa empresa eu trabalhei por 1 ano e pouquinho. Pode passar, por favor? E aí eu mudei para Sapiranga. Em Sapiranga tem uma empresa grande chamada SafeTech. Na época ela não era tão grande quanto hoje, mas ali eu já fui aprendendo um pouco mais. E aqui eu tive um certo tipo de sorte, porque na empresa aqui em Taquara trabalhava um colega e ele tinha ido para a SafeTech em Sapiranga e depois ele me indicou lá. Então, como eu tinha o conhecimento, como eu estava aprendendo a programar, eu então mudei de empresa e fui a Sapiranga. Lá trabalhei também por mais 1 ano e pouco, quase 2, por favor. E aí eu fui para São Leopoldo. Lá tem uma empresa chamada CWI. Ela tem em São Leopoldo, Porto Alegre, tem em São Paulo. Alguém conhece? CWI? Legal. Então trabalhei lá por quase 2 anos também. E dentro da CWI, pode passar por favor? Eu fui para Porto Alegre dentro do Walmart. Na época o Walmart tinha comprado a Rede Sul, a Rede Sonai, que é uma rede de supermercados aqui,
E o Walmart é a maior rede de supermercados do mundo, né? Já foi a maior empresa do mundo aí também. E então eu fiz um movimento, isso fazem 15 anos mais ou menos. Eu fiz esse movimento de sair do interior e ir para o centro do estado, né, para ir para a principal cidade do estado, porque aqui não tinha oportunidades tanto quanto existem hoje. Então, para mim ir crescendo profissionalmente, eu tive que ir cada vez mais longe da cidade aqui. Quando eu trabalhei em Porto Alegre, era ir e voltar todo dia. Então, perdia mais de 2 horas por dia somente no trânsito. Pode passar, por favor? E aqui eu trago já um insight para nós, que é a sorte, né, acontece para quem está preparado. Ao longo desses anos aqui, onde eu fui crescendo profissionalmente, onde eu fui indo para empresas cada vez melhores, maiores e melhores, eu fui aprendendo cada vez mais. E foi algo que eu busquei, foi algo que eu fui estudando, eu fui atrás de informação, eu fui aprendendo no meu dia a dia com colegas de trabalho ou buscando na internet. Então eu fui tendo eu fui me instigando. Então o que aconteceu? Pode voltar por favor. Se eu não tivesse preparado, eu não iria chegar lá dentro do Walmart. A empresa, a CW, não ia ter confiado em mim a ponto de me botar a trabalhar lá dentro do Walmart. Se eu fosse uma pessoa que não mostrasse interesse, que não tivesse conhecimento, então que não soubesse me relacionar, eu não teria chegado lá. Então, fica o primeiro insight para a gente aí. A gente tem que ser cada vez pessoas melhores. Pode passar, por favor? E seja uma pessoa inquieta. Então, eu só consegui chegar lá porque eu fui inquieto. Se eu chegasse lá na empresa, fosse o funcionário certinho, né? Chega às 8, sai meio-dia, pro almoço, volta 1, sai às 6, é isso aí, vou para casa cuidar da minha vida, eu não teria crescido profissionalmente como eu cresci para chegar naquele ponto. Então, sejam inquietos. E eu gostaria que alguém tivesse me falado isso quando eu tinha a idade de vocês. Porque lá no começo da minha carreira, eu também, né, como eu comentei, quando eu achei que eu ia descansar um pouco da escola, eu comecei a trabalhar no meu primeiro dia de férias de inverno. Se alguém tivesse me falado antes, talvez a velocidade no começo da minha carreira eu teria sido muito mais rápido. Então demorou um pouquinho ali para mim conseguir passar para ali para a SafeTech, para depois ainda continuar o crescimento. Né? Pode passar, por favor? Mais um? Então, depois que eu trabalhei lá no Walmart pela CW, aí eu vim para o Grupo Crisdu. Na época, isso também já fazem ali 13 anos, o Grupo Crisdu não tinha o tamanho que é hoje. Não existia Crisdu Labs, a empresa era bem menor. E aí foi uma grande mudança também, algo que foi até desafiador no sentido de tomar a decisão, porque eu estava lá numa empresa de tecnologia, trabalhando com pessoas especificamente em tecnologia, e surgiu a oportunidade de vir para uma empresa que era uma parte comercial de moda íntima. E aí ficou aquela dúvida, né? Eu fui trabalhando ali em modo freelancer, desenvolvi um sistema de pagamento de fornecedores para eles. Com isso eu conheci a empresa e isso me ajudou a tomar essa decisão. E aí eu parei de ir a Porto Alegre todo dia e comecei a ir à igrejinha todo dia. Então, morando aqui em Itaquara. Aí nesses anos de Grupo Crisdu, a empresa cresceu muito, né? Já são 13 anos que eu estou lá. E a gente inaugurou o Crisdu Labs em 2022, onde a gente tem uma equipe lá de 30 pessoas. Fechamos 30 pessoas agora. E temos desenvolvedores, temos designer, temos suporte, temos infraestrutura, temos tudo que é necessário para uma empresa ter a parte de tecnologia interna, a gente tem lá no Crisdu Labs. Inclusive, nós temos aqui cerca de 6 ex-alunos, né, onde o Cândido apoiou bastante aí, trazendo os feedbacks, a gente foi conversamos com vários alunos e hoje já temos 6 lá trabalhando. Pode passar, por favor?
Em 2019, alguém conhece a Startse? Não? É uma empresa que é de treinamentos de tecnologia e de inovação. E eu tive a oportunidade de ir lá para o Vale do Silício com a Startse, né? O grupo Cris Luco proporcionou isso para mim. Pode passar. Lá eu fui conhecer Google, né? Passei lá no Google, passei no Facebook. Pode passar, por favor. Pode passar. E a gente já sabe, né? Já está muito claro de que o mundo está mudando, mas lá ficou mais claro ainda, porque ir para lá é igual viajar, pegar uma máquina do tempo e viajar 10 anos para frente, daqui para frente. E quando entra no avião para voltar para cá, são 10 anos que a gente volta. E por que eu digo isso? Porque quando eu cheguei lá em 2019, eu não trouxe o vídeo aqui, mas a Amazon, ela já tinha aquele supermercado onde você não precisa ir em um caixa para fazer o pagamento, pegar o produto e ir embora, né? Simplesmente você entra, pega, põe no bolso e é só sair da loja. Então eu tive essa experiência lá também. Hoje aqui, a gente não tem nem como imaginar funcionando, né? Então, como seria um supermercado que não tem caixa e não tem ninguém cuidando? Apenas inteligência artificial e toda a parte tecnológica da loja. E, além disso, também lá, em 2019, já tinha... Pensa, 2019, a gente está em 2023, já são 4 anos aí, né? Estou ruim na matemática, não? Está certo, né? Então, são 4 anos para trás que eles já tinham um robozinho que faz entregas, pequenas entregas. Então, por exemplo, eu faço um pedido lá na farmácia de algum medicamento, pelo aplicativo do robozinho. O robozinho vai pela rua, vai até a farmácia, coleta o que tem que ser entregue, né, a minha compra, e leva até a minha casa. Tudo sozinho, com inteligência artificial, com visão computacional. E quando a gente para pensar hoje aqui, não parece ser muito viável, né? Então, realmente são mundos bem diferentes. E aí foi o insight que eu tive de, cara, a gente tem que ter isso aqui na região. E isso é muito legal, o trabalho que o Simão faz aqui, porque é realmente instigar o pessoal a trabalhar com tecnologia, porque tem muita coisa legal que dá para criar, que dá para desenvolver, muita solução interessante que a gente pode começar a utilizar aqui. O Vale do Silício é o Vale do Silício porque tem muita instituição de ensino, tem muitas aceleradoras de startups, tem muita gente muito inteligente lá e que estuda e que é questionador e que está sempre buscando algo mais. Então, nada melhor do que a gente instigar isso aqui na região e, quem sabe, aqui a gente não começar a criar algo que lá na frente possa ser um segundo Vale do Silício, né? Por favor? Quem tem 17 anos já... Com quantos anos ganhou um celular? Só para mim ter uma ideia, assim. 8? 7? Para mim, para o Cândido, para quem tem mais experiência, né, Cândido? A gente está vivendo uma transformação muito grande. Para as pessoas mais jovens, já não é tão grande assim, porque é muito natural uma criança ter um celular, né, ter aplicativos, ter jogos e tudo mais. Mas na nossa época não era tão natural assim. E é uma mudança extremamente gigantesca e é algo que vocês têm que entender também na hora de chegar numa empresa, no mercado de trabalho e começar a desenvolver aplicações para pessoas mais velhas. Porque nem todo mundo tem a mesma experiência e o mesmo conhecimento tecnológico que vocês estão tendo. Né, e que a gente buscando, né, Cândido, a gente está buscando isso, a gente está se atualizando e que a gente está tendo também. Vocês já nasceram praticamente nativos digitais. E isso é desafiador, assim como é desafiador para a gente entender como a cabeça de vocês vai funcionar na hora lá no mercado de trabalho, para vocês também vai ser muito desafiador entender como que os clientes de vocês vão utilizar a tecnologia que vocês vão desenvolver. Porque nem sempre vocês vão desenvolver para pessoas mais jovens que vocês. Né? Vocês vão desenvolver também para pessoas mais experientes. Então, antigamente, se a gente quisesse buscar alguma informação, tinha que procurar em livros, como eu contei para vocês. Né? Na minha carreira profissional, lá no início, eu tive que pegar um livro grosso e, a partir daquele livro, aprender a programar.
Hoje já é muito diferente, né? Eu acho que nem faz sentido para vocês, ó, para que eu vou num livro se eu tenho aqui o Google, que é só digitar, né? Então, é bem diferente. Por favor. Lá no Vale do Silício, eu andei com o Tesla para ver como que é também, e é muito legal. É algo... Até tem aqui quando eu entrei no Tesla, olha como a nossa cabeça nos engana e nos atrapalha muitas vezes. O que acontece quando a gente entra no carro e liga ele? Dá barulho, né? Barulho do motor. O que a minha cabeça lá, 2019, peguei o Tesla, abri a porta, entrei no carro, botei a chave onde tem que colocar, que é um cartãozinho, né? Não é chave, não enfia no lugar algum, e fiquei esperando o carro ligar. E por uns 2 minutos eu fiquei pensando, putz, mas como que eu vou ligar isso aqui? Como que eu vou fazer para isso aqui andar? Esperando o barulho do motor. Então, até que caiu a ficha de que, cara, é só andar, é um carro elétrico, não vai fazer barulho. Quando caiu a ficha, eu senti vergonha de mim mesmo. Eu disse, putz, cara, eu estou alugando um carro justamente porque eu quero ver como é um carro elétrico e eu estou esperando um motor ligado, não faz sentido nenhum. Então, foi um momento interessante. Pode passar? ChatGPT, vocês conhecem? Quem nunca usou? Poucas pessoas. Interessante. E quem já usou para entregar um trabalho? Todo mundo quase, né? Fica mais fácil? O cândido incentiva? Ótimo, é isso aí. Por que é ótimo, tá? E realmente tem que incentivar. Porque a gente não pode cair na bobagem de que eu vou fazer a máquina fazer por mim e eu não vou pegar esse conhecimento para mim. Isso, se alguém está pensando que eu sou o esperto, né? Eu sou o espertão, eu vou pegar, botar no ChatGPT, ele me devolve, eu entrego o trabalho e tiro 10. Ótimo. Ok, mas e lá na frente, quando precisar desse conhecimento? Não vai ter. Então, ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa, muito importante, mas é uma ferramenta. Ela é a mesma coisa que um martelo é para um pedreiro construir uma casa. É a mesma coisa. Tem que saber utilizar a ferramenta para algo que vai agregar na vida e não para simplesmente ela resolver a tua vida e a gente virar um simples zumbi caminhando por aí e qualquer coisa que me perguntar ou que eu tiver que fazer, eu tenho que perguntar para o ChatGPT, porque senão eu não sei. Então tenham esse cuidado, tá? Utilizem, mas busquem o conhecimento para vocês, não fiquem dependentes dessa ferramenta aqui. Pode passar? Aqui, exemplo de... Vamos falar sobre finanças. Aqui vão alguns pontos para você prestar atenção. Primeiro, investimentos. Como escolher ações, pode dar um pause e outros ativos. Tá bom, pode deixar assim, senão ele vai ficar tocando, né? Ali é uma ferramenta de inteligência artificial. Aquela ali é uma foto, que eu peguei a foto do meu WhatsApp, entrei naquela ferramenta de ID, botei a minha foto lá. Fui no ChatGPT e disse para ele, faz 10 tópicos sobre finanças pessoais. E aí ele me deu um texto. Vocês perceberam que não é minha voz ali, né? Então, naquele outro site, eu peguei do ChatGPT, Ctrl+C, botei lá na inteligência artificial, Ctrl+V, e disse para ela gerar um vídeo para mim. Então, olha o poder que inteligência artificial tem hoje em dia e o que a gente pode gerar, né, com isso e o quão exponencial são as soluções que a gente pode criar com inteligência artificial. Então, a gente tem que entender como ela funciona e utilizar ela como ferramenta para gerar resultado para a gente. ChatGPT tem as APIs, né? Alguém já fez a conexão com APIs do chat? Não? Já fez? Qual é a complexidade? Não é muito difícil, não é um prompt
Então ele comentou, não é muito difícil, né? Manda um prompt, recebe uma resposta e tem como a gente fazer mandar argumentos lá, né? Dizendo se a gente quer, acho que é a temperatura que ele chama, né? Se a gente quer que ele deduza respostas ou que ele simplesmente dê o que realmente ele sabe. Então é muito simples, é muito fácil hoje em dia utilizar a inteligência artificial de uma forma que a gente pode criar coisas com ela e não ser somente o usuário do chat lá, né, chat GPT, OpenAI lá, /chat. Então a gente tem que ter essa visão de como eu vou usar essas ferramentas para melhorar meu dia a dia e trazer conhecimento para mim criar soluções úteis. Porque não adianta também eu criar um monte de coisa que não faz sentido nenhum, tem que ter resultado. Cris do Labs, pode passar. Então, a gente fez um ano agora. Um ano de casa. Pode ir. Então, lá no Cris do Labs, a gente, comentei, né? Temos 30 pessoas trabalhando, nós temos designer, desenvolvedor, infraestrutura, e a gente vai precisar cada vez mais de gente boa, né? Não é simplesmente precisamos de gente, não, a gente precisa de gente boa, gente que é realmente foda, gente que quer trabalhar e que quer crescer e que está buscando conhecimento. E aí eu trago para vocês, comentei para o Cândido, né? Ele perguntou qual era o título da palestra. Ele disse, como ser um dev foda. Mas eu vou mudar, como ser uma pessoa foda. Porque nem todo mundo aqui acha que vai ser dev, né? Tem alguém que não quer ser desenvolvedor? Todo mundo vai ser? Ótimo, show de bola. Mas como a gente pode ser uma pessoa foda, uma pessoa que vai se destacar no mercado de trabalho, que vai trazer crescimento para si mesmo, que vai trazer crescimento para a empresa que tiver, para o ambiente que tiver, para a sociedade. Então, esse é o meu objetivo. Pode passar? Primeira coisa é inspirar confiança. Então, até dicas para vocês lá na hora de fazer a entrevista de emprego. Mostrem confiança. Né? Mostrem que daqui a pouquinho vocês estão aprendendo, mas que vocês querem aprender. Não, às vezes a gente fica naquela preocupação de, putz, mas eu não sei o que ele está me perguntando, mas eu não sei. Mas você pode dizer, eu ainda não sei, mas eu posso buscar esse conhecimento. Ou eu estou buscando esse conhecimento. Então a postura na hora de demonstrar quem vocês são faz muita diferença. Inspirar confiança em relação a isso faz muita diferença. Pode passar? Saber comunicar as expectativas, os objetivos, falar claramente. Isso está diretamente relacionado a inspirar confiança. Então, às vezes a gente chega lá meio tímido, né, falando um pouco nervoso, e está tudo bem ficar nervoso. Estava nervoso sentado aqui agora? Não tem, né? Agora, como que a gente vai lidar com essas emoções que vêm com a gente, né? E para a gente crescer como pessoa e crescer profissionalmente. Não adianta eu saber tudo sobre linguagem, saber tudo sobre tecnologia, tudo sobre infraestrutura, sobre qualquer assunto técnico, se eu não souber me relacionar. Então, e aí comunicar é um item básico de como se relacionar. Né? Pode passar? Ter capacidade de tomar boas decisões. Isso também faz muita diferença. Muita diferença. E aí eu trago um exemplo para vocês aqui. Uma vez, um amigo meu, ele estava com um problema na casa dele de que estava vindo muita barata. Ele mora um nível abaixo da rua, tinha um bueiro bem na frente da casa dele, e aí daquele bueiro estava saindo muita barata. Ele já não aguentava mais tanta barata dentro da casa dele. E aí o que ele fez? Ele pensou, como eu vou resolver isso? E aí, na solução viável que ele teve foi pegar um spray acho que é PU que fala, né? Aqueles que põem na janela. É um spray de uma espuma que endurece, e ele foi lá e tapou o bueiro com aquela espuma. E aí eu pergunto, foi uma boa decisão? Faz sentido? Então, esse senso crítico a gente tem que ter. A gente tem que buscar a
real origem do problema e a verdadeira solução para aquele problema. Não seria muito melhor encher de veneno dentro do bueiro? Porque se ele tapou o bueiro, provavelmente na próxima chuva, a casa dele ia encher d'água. Alô? A casa dele ia encher d'água. Porque aí não ia ter o bueiro para escoar água e ia escoar água para dentro da casa. Então, a capacidade que a gente tem que ter de tomar boas decisões, e eu trouxe esse exemplo do dia a dia, né? Mas a boa decisão está lá no código que vocês estão escrevendo. Ou no servidor que vocês vão estar subindo para desenvolver, nas funcionalidades dos sistemas que vocês vão analisar para desenvolver. Então, isso está relacionado a tudo no dia a dia da gente. Ser versátil e adaptável também. Então, às vezes a gente tem o nosso quadradinho, né? Eu penso que eu sei desenvolver aqui em Python, é só isso, e é só assim que eu vou desenvolver a solução. Não existe outra opção. Porém, daqui a pouquinho a gente vai ver que uma outra linguagem ali é mais fácil, menos custoso, é mais rápido de desenvolver do que no que a gente já sabe. Então a gente tem que ter a versatilidade e a adaptação de, daqui a pouquinho, aprender aquela outra linguagem, porque ela vai facilitar a sua vida naquele desenvolvimento e até dali para frente. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta. Tem que buscar não se limitar achando que sabe de tudo. E a gente chega em algumas fases da vida onde, putz, agora eu sei de tudo, agora pode perguntar o que quiser que eu sei de tudo. E aí é quando a gente menos sabe. Quando a gente menos sabe. Quando a confiança chegou nesse ponto é porque a gente está sabendo muito pouco. Então sempre se adaptam e busquem conhecimento, porque nunca vai ser demais e nunca vai ser o suficiente. Passar? E aí eu vou falar aqui como virar, falando de dev, né? Como passar de um dev júnior para um pleno e para um sênior. Então, do júnior, pode passar? Dev júnior lá, está aprendendo a desenvolver. Pode passar? Primeira coisa, comecei hoje, estou saindo do curso do Simol aqui, já sei desenvolver, mas vou chegar lá numa empresa e daqui a pouquinho vou me assustar, porque é muita coisa. Isso acontece. Tem ex-alunos que chegou lá com nós para trabalhar, se assustou um pouco, mas primeira coisa que a gente fala, tenha paciência. Não vai saber, não vai chegar lá, sair desenvolvendo e criando soluções. Não vai ser assim. Sempre tem o período de agregar conhecimento, o período de aprender como aquela empresa funciona, de aprender como o código daquela empresa é escrito, porque por mais que a linguagem seja a mesma, daqui a pouquinho está escrito e usado métodos diferentes para desenvolver. Então, existe um tempo que vocês vão ter que ter bastante paciência para chegar a um nível pleno. Buscar entender o contexto. Então, por exemplo, vocês vão receber uma demanda lá do analista de desenvolvimento. Tem que desenvolver a funcionalidade X na tela Y. Entendam o contexto do que está sendo pedido. Busquem entender o que aquilo vai gerar de solução para quem vai usar aquela tela, para quem vai usar aquela funcionalidade. Porque receber, preciso de um botão novo que dê um alerta na tela, é fácil, desenvolve, coloca lá, fechou. Mas por quê? Por que aquela pessoa precisa que tenha aquela mensagem naquele botão? Então é importante entender um contexto geral. É porque eu vim para frente? É importante entender o contexto geral da demanda, do que está sendo pedido. Pode passar? Quando estiver recebendo uma demanda, pensem aqui, vocês ainda são júniores, né? Quando estiver recebendo a demanda, a pessoa está pedindo para vocês já podem ir pensando como vai ser desenvolvido aquilo, porque talvez ali, entendendo como vai ser desenvolvido, entendendo a necessidade de quem está pedindo, vocês já vão conseguir validar
ou invalidar o que vocês estão pensando. Então, prestar atenção no que está sendo pedido e buscar dentro do conhecimento técnico de vocês a solução durante a conversa é bem importante, é bem interessante, que vai facilitar também a vida de vocês. Vou passar? E, por último, mas não mais importante aqui, a gente sendo Dev Júnior, querendo passar para pleno, debatam soluções com as outras pessoas, com outros desenvolvedores, de preferência mais experientes. Porque às vezes a gente está criando soluções, fazendo toda uma volta, criando tudo, dá um pouquinho até no braço, né, na mão, digitando todo o código, e aí pode chegar um desenvolvedor aqui mais experiente e dizer para vocês, usa um método tal que já vai resolver isso. E a partir dali vocês já vão conseguir, vão ter aquele conhecimento para as próximas vezes e para quem sabe vocês ensinar a próxima pessoa júnior que vai começar na empresa, e aí vocês vão começar, vão trocar informações, né? E assim todo mundo vai crescendo. Fez isso aqui tudo, pode passar? Virou Dev pleno, né? Já recebo demanda, já consigo desenvolver, não estou mais com receio de desenvolver as coisas, não tenho mais aquele medo de, putz, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? Então já passou adiante. Quando vocês estiverem na empresa lá, e eu comentei isso antes, e aqui de uma forma até mais abrangente, entendam, comecei a trabalhar lá no Cruz do Lápis. Busquem entender como a empresa toda funciona. Porque a gente trabalhar só desenvolvendo, só entre aspas, né, desenvolvendo o sistema, não traz a grandiosidade do que é a solução do que a gente está desenvolvendo. A gente criando soluções, criando tecnologia, na verdade a gente está criando ferramentas. E não adianta eu criar uma ferramenta para deixar atirada num canto. Alguém tem que usar. E ela tem que ser útil para essa pessoa, ela tem que ser fácil para essa pessoa. Então, entendendo todo o contexto, no caso de como a empresa toda funciona, isso vai facilitar na hora de analisar como que tem que ser construído também a tecnologia. E aí, aqui, lembrem, né, a gente já é um pleno, então já tenho ali, estou seguro do que eu tenho que desenvolver, já tenho o dia a dia andando normal, tranquilo. Agora eu tenho que ter senso crítico de priorização. Então, o que eu quero dizer com isso? Daqui a pouquinho vai chegar um momento que vocês vão estar lá com 10, 20, 30 tarefas na fila para ser feita, e aí vocês vão ter que entender dentro daquelas tarefas, levando em conta que vocês já sabem como a empresa funciona, vocês vão entender, essa tarefa não é tão importante agora, porque lá para a pessoa que pediu, não vai trazer tanto resultado quanto aquela tarefa que está lá em 10ª na posição para mim trabalhar. Então essa priorização é bem importante. Busquem, é um conjunto de habilidades que vocês vão ter que ter, e que todo profissional que realmente se destaca tem, que é, com base no que a empresa funciona, ter esse senso de priorização para que o resultado venha mais rápido. Às vezes a gente quer fazer também o que é mais fácil, né? Mas o mais fácil não vai trazer tanto resultado. O importante sempre é resultado, o que aquilo vai trazer de benefício. Pode passar? E aí focar na solução do problema também. A gente, quando vem da parte técnica, e eu comecei desenvolvendo, hoje eu não desenvolvo mais, mas a gente foca muito em construir tecnologia, em construir um sistema. Então, vou começar a minha startup. Qual sistema eu vou fazer? Qual aplicativo eu vou fazer? Não. Vai chegar o momento da ferramenta, vai chegar o momento de desenvolver um sistema ou um aplicativo. Mas antes a gente tem que se perguntar qual é a solução, na verdade, qual o problema que eu vou resolver e de que forma vou resolver, para depois chegar numa tecnologia. E a tecnologia pode ser que seja papel e caneta. É uma tecnologia. Hoje, para nós, é muito banal, mas já foi uma tecnologia muito inovadora lá atrás. Né? Então, o foco no trabalho como desenvolvedor, no trabalho como analista, como design, é sempre na solução do problema que está sendo levantado, tá? E não em simplesmente criar tecnologia.
E seja um solucionador. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que às vezes recebem, preciso desenvolver um aplicativo para isso. E aí já começa, mas vai dar erro porque não tem um servidor, vai dar erro porque vai faltar memória, vai dar erro porque não tem como subir imagem, tudo é problema. Né? E acaba focando no problema e aí essa pessoa não anda para frente. Mudem, se alguém é assim, mudem o olhar para, eu sei que eu não vou ter espaço no servidor, eu sei que a tecnologia que eu estou usando não vai ser suficiente. Então, o que eu vou fazer para resolver isso? Que solução que eu vou trazer para isso também? Então, sempre olhem, entendam o que está sendo pedido e busquem a solução. Não seja aquele tranca-rua, aquele de que, isso aqui está errado, isso aqui não dá, isso aqui não vai funcionar. Sempre com um olhar positivo sobre o que tem que ser feito. Busquem solução. Isso eu bato muito em cima porque é comum, né? A gente cai nessas armadilhas de olhar para os problemas e esquecer de olhar para as soluções. Vocês vão perceber isso muito no dia a dia também. E aí sim virei um Dev Senior, né? E para mim continuar sendo Dev Senior, façam soluções simples. Às vezes a gente fica orgulhoso de ter criado um sistema muito complexo, um aplicativo muito complexo que é cheio de telas e, nossa, eu gastei um tempão desenvolvendo aqui. Só que a simplicidade é que vai realmente demonstrar o quão sênior um desenvolvedor é. Então, olha só, o quão simples ele entrega uma solução que ele entrega, o quão simples ela é, que demonstra o quão sênior essa pessoa é. Então, cuidem, né, e o que vai trazer essa simplicidade é conhecimento. É o conhecimento de método, um pouquinho, é o conhecimento de como facilitar o desenvolvimento da tecnologia. 2, tenha humildade. Às vezes, existem casos por aí, tá? De que a pessoa chegou lá, ele é o que mais sabe, a pessoa que mais sabe sobre determinada tecnologia lá dentro da empresa. Mas não compartilha informação, não ajuda o colega, Cara, isso não... É o pior perfil de profissional que se pode ter. Porque não é colaborativo, né? Não é uma pessoa que está pensando em crescimento nem a si próprio e nem dos colegas. Então, quando vocês chegarem ao nível de sênior, de ser a pessoa referência, onde as pessoas já estão pedindo para vocês ajuda, como que eu faço, como soluciono isso aqui, como eu desenvolvo tal técnica, tenham humildade. Não esqueçam de que vocês já estiveram lá atrás pedindo ajuda para as pessoas também. Tá? Então, ponto bem importante. E aqui, acabei falando já, mas treine os seus colegas. Se eu tenho a informação, por que eu não posso ajudar o meu colega aqui? O conhecimento é a única coisa que, quanto mais a gente está dividindo o conhecimento, mais a gente está somando. Eu não sei se tem outra coisa que funcione assim, né? Então, eu peço ajuda para o Cândido, ele vai lá e me ajuda com algo, eu ganhei conhecimento, o Cândido talvez ganhou conhecimento me ajudando também. Então, isso, a gente, cada vez que divide conhecimento, a gente soma conhecimento. Tá? Pode passar? E aí, para finalizar aqui, umas dicas valiosas, né? Não relacionadas à tecnologia, mas busquem ser uma pessoa melhor do que ontem. Né? Seja sobre educação com as pessoas, autoconhecimento, quem eu sou quando determinada situação acontece. Quando discuto com uma pessoa, quando algo ruim acontece para mim, quais são os gatilhos que acontecem no meu cérebro e como eu reajo sobre cada situação. A partir disso, vocês vão melhorar como pessoa e, obviamente, como profissionais. Pode passar? Participe ativamente da equipe que vocês estão. Então, às vezes, a gente tem lá o profissional que é mais quieto, não quer compartilhar, fica muito na dele. Por mais inteligente que seja, uma equipe com pessoas agregando conhecimento é muito mais valiosa do que uma pessoa sozinha.
Então, entrou na empresa ou na escola aqui com os colegas, participem ativamente do grupo escolar de vocês, ou lá quando começarem a jornada profissional de vocês, participem da equipe, porque é ali que vai trazer crescimento também para vocês. Tenha e demonstre vontade de aprender, porque às vezes a gente tem, né? Putz, pesquiso um monte de coisa aqui, aprendi um monte de informações, tenho um monte de conhecimento, mas eu não compartilho. Eu tenho vergonha de compartilhar, né? Se eu não demonstrar o que eu sei, se eu não demonstrar que eu tenho vontade de aprender, as outras pessoas não vão saber. Nós, seres humanos, não temos bola de cristal, né? Então, demonstrem o que sabem, troquem ideias, não criem uma ilha em volta de si mesmo, porque não vai ajudar vocês a crescer como pessoa e profissionalmente. Então, sempre compartilhem. E a cereja do bolo, quando a gente quer crescer profissionalmente, é entregar sempre algo a mais. Então, que está relacionado a tudo que eu comentei aqui. Recebi uma demanda de um sistema que eu preciso desenvolver. Beleza, vou desenvolver, mas o que mais eu posso adicionar que vai facilitar ainda mais para resolver o problema que a pessoa me pediu? Né? O que eu posso surpreender? O que eu posso surpreender na empresa que eu estou, no trabalho da escola? O que eu posso fazer a mais que vai surpreender? Isso aqui faz toda a diferença. E isso aqui vai fazer ter mais conhecimento, compartilhar conhecimento, vai ajudar em toda a vida pessoal e profissional. E aí, então fechando, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. É simples assim. Talvez eu estou falando aqui, a gente escuta, mas não entende, né? Então, tem situações assim. Então, anotem, fixem essa frase, porque isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Façam o que as outras pessoas não fazem, se vocês querem chegar onde elas não chegam. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Pessoal, excelente, né? A fala do Everton. Realmente é isso, né? Proatividade, comportamento de colaboração com os colegas, né? E fazer mais daquilo que a média faz. É isso que vocês têm que fazer aqui para se destacar. É isso que vocês vão ter que fazer no mercado de trabalho. Senão vão ser só mais um, talvez nem entrem nesse mercado. Tá, então assim, gente, alguma pergunta para o Everton aí, curiosidade sobre a empresa de trabalho, se estão contratando? Vamos lá, quem é que tem perguntas aí? Por favor, levanta o braço. Tem uma. Eu queria entender, eu tenho conhecimento da existência da Cristo Labs, mas eu não sei bem ao certo o que vocês fazem lá. E daí eu queria saber o que vocês trabalham e como foi para tu, quando começou a trabalhar lá, entrou em que área, começou como diretor, o que foi? Boa pergunta, obrigado. Eu comecei na Crisdu 13 anos atrás. Então, quando eu entrei lá, eu chegava de manhã cedo, eu tinha que arrumar o computador que queimou, porque choveu na noite passada, caiu o raio e queimou a fonte. Tinha que montar a rede, configurar firewall, configurar switch, configurar a parte de infraestrutura. Tinha que desenvolver o sistema da empresa, prestar suporte. Então, lá no início era cobrar escanteio, correr, cabecear, defender, era tudo sozinho. Com o passar dos anos, a equipe lá foi crescendo. Então, eu precisei de uma pessoa para ajudar na parte de infraestrutura, para ele conseguir focar em desenvolvimento. Depois entrou pessoa para suporte, e assim foi indo. O Cristo Labs ele surgiu em 2022. A gente inaugurou ele dia 2 de 22.
E a ideia dele, na verdade, ele tomou forma mesmo no final do ano de 2021. Foi muito rápido, assim, desde a concepção da ideia até a inauguração dele. Por quê? Dentro da empresa, dentro do Grupo Crisdu, sempre teve muita tecnologia. O Grupo Crisdu sempre foi muito inovador. Começou como comércio de moda íntima, mas hoje é um grupo que tem indústria, tem o comércio, tem aluguel de carro, tem tecelagem, tem hoje uma máquina que acho que só a Lupo tinha no Brasil, que é a máquina que faz, por exemplo, peças sem costura. Então, como é que faz, por exemplo, uma camiseta aqui da Semana de Informática? É um tecido que é esticado, normal, né? Estica o tecido, tem que cortar no formato da camiseta, corta as mangas, depois costura, é todo um processo. E a Crisdu hoje, para mostrar o quanto ela é inovadora e quanto ela busca coisas novas, a gente tem lá teares, onde entra a linha do tecido, o fio mesmo, o rolo de fio, e já sai o sutiã, a calcinha, a cueca, já sai praticamente pronto ali, é só uma costura que precisa fazer. Então é uma inovação, uma tecnologia que a gente trouxe para dentro da empresa que demonstra o quanto a empresa busca essas coisas novas. E quando a gente fala de tecnologia, a gente optou lá em 2010 em desenvolver um sistema próprio, porque não existia no mercado nenhum sistema que resolvesse o que a gente precisa. Por isso que em 2010 começou esse desenvolvimento aí internamente, né? Eu já estava fazendo freelancer antes, e em 2022 a gente inaugurou o Crisdu Labs, porque é mais interessante a gente trabalhar numa indústria de lingerie ou numa empresa de tecnologia, né? E a gente, ao mesmo tempo lá, a gente tinha uma equipe muito forte de tecnologia. Tanto eu tinha ex-alunos aqui, saiu o Stefano, hoje tem a Sani, tem o Guilherme, tem a Eduarda, a Júlia, tem muita gente lá. E gente boa que está criando tecnologia lá. Mas isso não aparecia, né? A gente não conseguia demonstrar a força do que a gente tem. E o Crisdu Labs é isso. É demonstrar para a empresa, demonstrar para a sociedade, demonstrar para os profissionais o quão forte a gente é em tecnologia e talvez... Eu tenho que ficar para onde? Mais para cá? E talvez não, na verdade, instigar as pessoas a quererem trabalhar lá e instigar outras empresas a fortalecer ainda mais tecnologia aqui na região, né? Então, nós aqui temos muita gente boa e muita gente que trabalha com tecnologia, mas que faz o mesmo movimento que eu fiz aqui, lá no começo da minha carreira. Eu fui saindo daqui. Eu fui indo daqui para Porto Alegre, até que tive a sorte, né, que a sorte vem para quem está preparado, de trabalhar em igrejinha, né? Então, o nosso objetivo com o Crisdu Labs é fortalecer a parte de tecnologia aqui na região. Mais perguntas, pessoal? Manda, Andrei. Está poupando a voz. Olha lá, Andrei. Mais perto. Tem o microfone. Boa tarde. Tu deu alguns exemplos ali de algumas empresas de inteligência artificial da AI, já que hoje no mercado está tendo corrida sobre qual a inteligência artificial deve ser achada, feita da melhor maneira, e tu que está um pouco mais tempo no mercado, o que tu acha que o rumo do mercado pode tomar com a inteligência artificial sendo produzida para ajudar ou para não ajudar? Mas de ter uma corrida de longo tempo para achar uma inteligência artificial entre empresas como Google, OpenAI e Microsoft estão brigando para quem acha primeiro a inteligência artificial mais top. Eu acho que a gente como desenvolvedor, tu como donos de uma empresa, acha disso da inteligência artificial boa para o nosso dia a dia, só atrapalha, mais ou menos? Bom,
Complementando a ideia do Andrei aí, né? Não sei o que tu acha das previsões do Elon Musk sobre a inteligência artificial também. O Elon Musk, o que ele falou? Recentemente ele falou que não há nada que um ser humano possa fazer que o robô não vai fazer melhor, que não substituir todas as ações do mercado de trabalho. Existe essa ideia de inteligência artificial, e ele é meio apocalíptico, né, o Elon Musk. Ele já pediu para parar todos os projetos, né? Ele gosta de um barulho, né? O homem gosta de um barulho. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Pensa assim, ó. Um exemplo de antes, um martelo, ele é uma ferramenta. Eu posso pegar um martelo e tentar pregar um parafuso na parede. Vai funcionar? Pode até ser que fixe um pouco ali, mas vai destruir a parede, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O martelo não é a ferramenta certa para colocar um parafuso na parede. Assim como a gente tem que ter um cuidado com a inteligência artificial de utilizar ela para o que é certo, né? Para a solução certa, para um objetivo certo. Qualquer coisa hoje pode ser utilizada para o bem e para o mal. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então, vai muito da nossa visão, da nossa responsabilidade de utilizar isso para algo bom. E utilizar com responsabilidade, né? Assim como eu falei lá no começo. Às vezes a gente acha que está sendo o inteligentão, né, o malandrão, fazendo o trabalho da escola pelo ChatGPT, com tudo pronto lá. Só que, na verdade, isso está mais prejudicando. E eu não vou negar lá, né? No meu tempo de escola, eu ia gostar muito que tivesse isso. Mas talvez eu cairia nessa armadilha de que eu iria fazer os trabalhos lá e iria sentir falta hoje do conhecimento que eu devia ter estudado e ter criado esse senso crítico de como entregar um trabalho, do que escrever, de como resolver, de como escrever o código, teria sentido falta hoje. Então, é uma questão de uma ferramenta, e a gente tem que saber utilizar ela. Quanto a qual ferramenta que vai ser, né, a grande ferramenta, cara, muito difícil de saber. Assim como criptomoeda, né? Começou o Bitcoin, né? Ele é o mais popular de todos, mas não quer dizer que ele é o melhor de todos. Bitcoin é caro, Bitcoin tem um custo caro de se manter. Existem outras criptomoedas que é mais barato de se manter, mas não tem tanta popularidade. Então, qual criptomoeda que vai ser a que vai sobreviver para o resto da vida? A gente não sabe, mas a gente sabe que estão sendo criadas novas criptomoedas a cada dia. Então, é o senso crítico que a gente tem que ter e tem que ter esse cuidado na hora de utilizar a ferramenta. Bem, e aí, pessoal? Mais alguma coisa? Aqui o Gabriel. Fala, Gabriel. Como que funciona o processo de recrutamento de pessoas? Vocês abrem no meio do ano, só no final do ano? O processo do Crisol Labs lá, ele é sob demanda. Então, por exemplo, claro que a gente tem esse cuidado de abrir realmente quando é necessário, né, mas não são períodos fixos. Mas, por exemplo, a gente tem vários projetos para tocar lá e faltou gente. A gente vai abrir o processo para aquele momento ali, né? E a gente sempre abre o processo pensando que aquela pessoa vai ficar com nós para sempre, né? Porque o nosso objetivo é a gente criar uma equipe forte lá, uma equipe que se relaciona, uma equipe que troca conhecimento. Então, é sobre demanda. E aí, hoje nós temos vaga lá para desenvolvedor Oracle, só que no momento a gente está precisando de pessoas com experiência. A gente já abriu, tanto que foi final do ano, né? Entraram quatro pessoas daqui do curso entraram lá para trabalhar com a gente e estão lá até hoje. E o objetivo é que fiquem por muito tempo. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Cadê as dúvidas? Então tá, gente. Então, o legal é que a Crisol é aqui pertinho, né? Muita gente às vezes não sabe nem
da existência do grupo, ou que tem um laboratório de tecnologia tão perto da gente aí, de empresa que se formou aqui, né, na nossa região, né, e daqui a pouco, sei lá, ano que vem, pode ter um de vocês, 2 ou 3 aí, né, fazendo parte desse grupo aí, né. O Everton teve ano passado aqui nas nossas bancas de TCC, já ajudou para ter uma ideia, né, de quem pode ser contratado, né, isso é bem interessante. Então é um ponto importante que a gente sempre fala, o trabalho de conclusão de vocês, é o cartão de visita, né, vocês têm, saem do curso, é algo importante. E se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou liberar o Everton aqui. Uma coisinha mais. Inglês, quem tem inglês ou quem não tem inglês? Ó, importantíssimo o inglês, tá? Parte de tecnologia não existe trabalhar com tecnologia se não tiver um inglês, pelo menos para entender o que está sendo lido, o ideal é ter a conversação, né? E uma outra observação, bastante meninas, né? Muito legal. Eu sempre falo, se as mulheres soubessem, né, o poder que elas têm, e a inteligência que elas têm, a gente já tinha ficado para trás há muito tempo. Já. Então é muito legal ver cada vez mais mulheres na tecnologia e a gente que se cuide. A gente vai ter que correr para conseguir correr junto com elas. Estão muito mais atentas aos detalhes. Na tua opinião, o que é mais importante no inglês? O falar ou escrever bem? Para começo, tá? Profissional júnior, por exemplo, o escrever e o ler é a parte mais importante. Porém, precisa ter a conversação mais para frente, porque hoje em dia também, o nosso objetivo aqui é crescer a parte de tecnologia na região. Mas a gente sabe que tem muita vaga internacional, né, para trabalhar com tecnologia. E tem empresas que já estão contratando o profissional júnior. Então, se não tiver um inglês, para eles é pré-requisito. Se não tiver a conversação em inglês, eles nem começam a entrevista. Então, vai depender do objetivo de cada um. Né? Mas escrever e ler é básico. Isso tem que ter. Então tá, gente. Quando tu começou a trabalhar de novo, sempre em algum lugar, qual era a maior dificuldade que tu encontrava nessa transição de empresas? A maior dificuldade na transição de empresas? Até quando tu começou, principalmente. Olha, uma ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. A maior dificuldade. No primeiro emprego foi que me doeu mesmo, porque a gente é adolescente, tá de saco cheio da escola, quer sair, vai ter férias, aquela parte ali foi uma dificuldade para mim, porque aí a empresa era ali dentro do shopping, dá para chamar de shopping, agora? Galeria. Na galeria ali, e era no segundo andar de uma daquelas lojas, e era bem de frente para a praça de alimentação. E aí eu via, enquanto eu estava lá trabalhando, meus amigos lá sentados, curtindo a vida de boa. Então lá no início, essa foi a maior dificuldade. Depois, na verdade, profissionalmente assim, não tive muita dificuldade de relacionamento, não tive dificuldade em agregar conhecimento. Eu tive que ter a paciência, né? Porque também lá, como eu comentei, nas empresas vai ter o pessoal sênior que acha que são os bambambam lá, que sabem tudo, e eles não vão compartilhar conhecimento. Então, o saber lidar com essas situações aí que tem que se aprender, que tem que ser algo que vai fazer diferença. Tem que ser bem equilibrado, tá? O soft skill que o pessoal fala, que é quem vocês são, quem eu sou e como eu lido com as situações, e o hard skill que é o conhecimento técnico que eu tenho mesmo, para desenvolver um sistema, para cuidar de infraestrutura, para cuidar de parte tecnológica. Gente, muito obrigado então. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aí trocando conhecimento também. Mais uma vez, grande
Music licensing reimagined.